E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa semana de leitura de crônicas, tá? Eu vou ler uma outra para vocês hoje. Então, esta é uma aula de língua portuguesa para o 7º ano. É a aula número 36, o assunto de hoje, leitura de crônica com atividades. Qual será a crônica de hoje, hein? Vamos lá ver? Eu sou a professora Nina e estou aqui à disposição de vocês, beleza? Então, bora. Então, vamos lá, eu vou repetir o que a gente tem visto no comecinho das outras aulas, tá? Nessa videoaula, realizaremos juntos a leitura de uma crônica. Crônica é a narrativa de fatos do cotidiano, escritas pelo cronista que, ao observar o mundo à sua volta, constrói textos que trazem seu olhar particular sobre os acontecimentos que ele observa. Então, o cronista é basicamente um observador do que está à sua volta, tá? Sabe aquelas tias fofoqueiras que tudo olha em volta, a vizinha, né? É melhor não é nem, né? A gente nem sempre tem uma tia fofoqueira, mas vizinha fofoqueira quase todo mundo tem, né? É aquela que olha tudo, né? E faz fofoca maldosa. No caso do cronista, a gente pode chamar que ele é um fofoqueirozinho do bem, porque ele fala assim o que acontece à sua volta, mas não no intuito de denegrir nem de ofender ninguém, tá bom? Então, vamos lá? Então vai. Desculpa. Ao final do vídeo, o aluno deverá acessar a plataforma Tec Educar, realizar no caderno as atividades relativas à crônica lida. Isso amplia o entendimento do aluno sobre o texto lido, uma vez que, para responder ao questionário, deverá refletir sobre o que leu. Essa é basicamente é basicamente o objetivo pelo qual eu estou fazendo essas aulas, tá? Amplia o repertório de vocês. Então, vocês têm que responder as perguntas da maneira mais completa possível, tá? Nada de sim, não, talvez. Tem que explica mesmo, coloca tudo que você pensa a respeito daquilo ali, tá bom? Então vamos lá. A crônica, sendo uma narrativa, tem características próprias e elementos que fazem parte desse gênero textual que é a narrativa, né? Quais são esses elementos? Enredo, personagens, narrador, espaço, tempo. Enredo é em torno do que gira a história, né? Qual é a história contada ali. Personagens são aqueles que aparecem na história, personagens principais, secundários, né? Crônicas geralmente só tem poucos personagens. Narrador é narrador em primeira pessoa, ou seja, é um narrador personagem. É um narrador em terceira pessoa, ou seja, aquele que só observa, que não participa da história. Qual é o espaço, né? O espaço físico, onde é que acontece essas histórias? É na rua, é dentro de uma escola, num ônibus, aonde que acontece isso, tá? Em geral, como a crônica é curta, só tem um ou dois espaços, tá? Normalmente não tem mais do que isso. Tempo é no presente atual, ele fala a data em que acontece aquela história, ou só fica dizendo assim, fulano fez, fulano falou. Então, pelo tempo verbal, você também sabe se é presente, se é passado ou futuro. Então, tudo isso faz parte do tempo, tá legal? Então, vamos lá. Dentro desse texto aqui, você é capaz de descobrir todos esses elementos? Vamos, então, ler com muita atenção e depois responder as perguntas. E aí, como eu já disse para vocês, tá na plataforma Tec Educar o arquivo relativo a essas perguntas aqui, beleza? A essa crônica. Então, vamos lá. A crônica de hoje, gente. O homem nu. Será que tem gente... Será que é pornográfico? Não, claro que não, né, gente? Mas é uma história que eu acho muito engraçada e é cheia de atrapalhadas, cheia de situações que acontecem por causa de um fato, um erro que a pessoa cometeu. Tá bom? Então vamos lá. Olha a ilustração aqui. Claro que eu não ia pôr um homem pelado, né, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Vamos lá. Ao acordar, disse para a mulher: Escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Vale lembrar, gente, que aqui essa crônica é antiga, então não existia essa coisa de pagar pela internet, nada disso, tá? A pessoa que ia cobrar ia na sua casa cobrar, tá bom? Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café.
Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Olha só, uma história onde na época os padeiros ainda entregavam pão em casa, hein? Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho de pão, né, gente? Deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, que ele saiu, abriu a porta e saiu. A porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Então, ele tocou a campainha e ficou, né? Medo de aparecer alguém. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria! Abre aí, Maria! Sou eu! Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, Maria! Maria! Mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Ouviu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada, sabe aquela curvinha da escada assim, gente? Entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu! Dessa vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindo lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e, assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele sem onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lance de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem nu, sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo, ou seja, pelado. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez mais para longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não! Repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Ufa, respirou fundo, fechando os olhos, para ter a momentânea ilusão de que sonhara. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar! Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Mas eis... Opa, aqui. O elevador subiu. Maria, abre esta porta! Gritava desta vez, esmurrando a porta. Já sem nenhuma cautela. Ouviu que a porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para cima e soltou um grito. Valha-me Deus! O padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. A polícia, né, gente? Tem um homem pelado aqui na porta! Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha, que horror! Não olha não! Já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete, vestiu-se precipitadamente, sem nem lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Ai, gente, quanta confusão, né? Essa crônica do Fernando Sabino tá aqui, olha, extraída do livro de mesmo nome, que chama O Homem Nu.
Foi publicada no Rio de Janeiro em 1960. Então, gente, tem várias coisas aqui que são de época, né? Entregar o pão em casa, quer dizer, um prédio de apartamentos. O padeiro vai lá, entrega o pão, deixa lá na porta. Chamar uma polícia de rádio patrulha. Você viu que ele falou assim que o elevador estava subindo, ele viu os ponteiros? É porque antigamente tinha um ponteiro por fora do elevador que dizia em que andar que ele estava. Então tem vários elementos que são bem da época mesmo, da época de 60, tá bom? Eu acho essa crônica super divertida, muito cheia de situações, né? E que a gente acaba rindo, assim, só de imaginar a aflição do cara, né? Vocês já imaginaram, pessoal? Vocês por alguma situação inusitada que nem essa, inesperada, você ficar nu do lado de fora da sua casa, não poder entrar, o medo das pessoas te verem. Nossa, eu nem imagino, mas cria uma situação, no mínimo, engraçada, né? É isso, tá bom? Bom, como a gente falou, a crônica relata episódios do cotidiano. Então, elas podem ter uma dose de humor, podem ter uma dose de drama, de fantasia, de melancolia. E essa aqui, ela tem bastante situações de humor, né? Que são muito legais a gente imaginar a situação, né? Falar, nossa, como é que será que a pessoa ia se sentir nessa situação? E os vizinhos? E a velhinha? Meu Deus! Pensando que era o padeiro só porque ele estava com o embrulho de pão? Não é não? Mas é isso, tá? Então, olha lá, atividade de interpretação de texto. Depois de ouvir essa narrativa e refletir sobre ela, responda as questões que estão na plataforma Tec Educar. Você deve copiar as perguntas e responder no seu caderno. Caso prefira, imprima a folha de atividades e colhe no seu caderno. Quando voltarmos às aulas, essas atividades serão vistadas. Mas aí, por favor, vocês façam as atividades, mandem foto para mim pelo WhatsApp. Tudo bem? Comprovando que você realmente fez a atividade, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho super divertida essas crônicas engraçadas. E a gente está aqui para trazer, né, um pouquinho mais dessas crônicas aí para vocês terem mais conhecimento da riqueza da nossa língua portuguesa, das coisas legais que a gente tem, e a maioria das pessoas acaba ignorando, porque não tem conhecimento que elas existem, tá bom? É isso aí, pessoal. Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.